Isso aí. Boa noite a todos, muita luz e muita paz. Eu sou o Paulo, todos me conhecem e a gente, com a graça de Deus, inicia hoje esse mini curso aí, por assim dizer, de verão, com o tema Emergência Espiritual. Então, para iniciar, vamos fazer juntos aí uma concentração positiva e eu vou ler uma prece chamada Oração, mensagem do Espírito José Silvério, Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso do Além-Túmulo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado pela presença de todos, pelo interesse aí na participação, e aqui é uma troca, não é? Para aqueles que nunca tiveram essas aulas aí comigo, a gente vai fazer uma troca aqui de um conteúdo, tá? Eu também mais aprendo com vocês do que propriamente vocês comigo, tá? Eu peço que vocês deixem momentaneamente os microfones desligados, desativados para não dar microfonia. Se der alguma interferência, alguma coisa, pode ligar mesmo durante a minha fala ali salientar. Sobre dúvidas que vão aparecendo, é legal, fica a dica, vocês pegarem um papel e uma canetinha, um lápis, porque eu vou passando a apresentação e explicando, e aí vocês vão anotando ali para no final a gente abre ali 10 minutos, nós vamos no máximo limite lá, vamos fazer isso combinado até 9h30 para não ficar muito maçante. A apresentação é meio longa, ela tem 30 slides, tá? Se der tempo, vai tudo hoje, senão a gente replica o que faltar na quinta-feira que vem, sem problemas, tá? Então vocês anotem ali, puxa, não entendi tal coisa, anota para no final perguntar. Caso seja muito ansioso, que isso existe nesses grupos, tá? E não se aguentar, pergunta, tá? Mas o ideal é que a gente faça no final. Sempre quando a gente vem para uma aula dessa, eu já vou dar um aviso importante, tá? Então, assim, curso Emergência Espiritual. Ah, todos os nossos problemas, o resumo foi esse que eu passei. Todos os nossos problemas, ou a maioria deles, das nossas dificuldades emocionais, psíquicas, são, na verdade, emergência espiritual. Isso chama muito atenção, tá? Muitos daqui a pouco vieram hoje para essa sala de aula com uma grande expectativa. Calma, o que que eu digo? Então, assim, isso é mais uma tese científica de pesquisadores que muito sérios, muito preparados, que publicaram isso lá na segunda metade do século XX. Não é uma matéria nova, a emergência espiritual é pouco divulgada, isso é verdade, tá? Se a gente não ficar, vocês não criarem aquela como é que se diz, aquela expectativa, puxa, esse tema me interessa porque daqui a pouco eu vou ter a certeza que eu não sou louco, meu problema é espiritual. A gente não vai definir no final desse encontro quem é louco, quem não é louco, é só para a gente entender mais uma tese, tá? A gente aprender mais uma tese. Ou seja, é uma coisa muito simples. Então estejam abertos, tá, para esse aprendizado, mas cuidado, tá? Muito cuidado com grandes expectativas, tá bem?
Então, vamos em frente. Depois eu vou passar a apresentação para vocês, tá? E dúvidas que porventura também, a partir de amanhã ou depois da aula forem surgindo, a gente faz ali um debate, um fórum, vocês podem escrever no próprio grupo. O grupo é para isso. Eu vou colocar a gravação lá no YouTube depois e vou baixar o link para quem quiser assistir de novo ou replicar, compartilhar. A apresentação eu salvo o PDF e largo ali, tá? Também naquele grupo que vocês estão todos incluídos. E posteriormente a gente pode também, não precisa ficar restrito apenas à noite de hoje, tá? Então a gente pode depois, ao longo da semana, porque é um aprendizado, acessarmos esse conteúdo, tá? Ô, só um minutinho. A Elizabeth e a Vera estão com dificuldade de entrar. Uma está pedindo. ah, se- saiu agora. Uma está pedindo a. Você precisa digitar a URL para entrar. Não, é só clicar no link. Uhum. Só clicar no link. A Elizabeth já estava no grupo, ela deve ter caído. É só Eu tô. entrar no link. Elizabeth está aqui, estou assistindo. Só se tem outra. Aí é É outra outra então, Elizabeth. tá? Mas vamos em frente. Elas vão tentando ali, tá? Então vamos lá, ó. Começa. Sentimentos de unidade com todo o universo. Visões e imagens de épocas e locais distantes. Sensações vibrantes, de vibrantes correntes de energias percorrendo o corpo, acompanhadas de espasmos e de violentos tremores. Visões de espíritos, semideuses, demônios. Aí vai da tradição, não é religiosa de cada um o que enxerga. Vívidos vislumbres de luzes brilhantes, cores do arco-íris, temores de insanidade, pânico e até mesmo de morte iminente, tá? Quem passar ou passa por esses fenômenos físicos e mentais extremos é rotulado geralmente ou imediatamente de psicótico pela maioria das pessoas de hoje, tá? Mais os ocidentais, mas toda a grande maioria das pessoas, obviamente, que são ignorantes quanto a esses fatos transcendentais e esses conteúdos, principalmente os materialistas, os utilitaristas, enfim, que vivem para a matéria, para a carne, para as coisas do dia a dia, enfim, sem nenhum julgamento aqui. Contudo, um número crescente de pessoas parece estar, na verdade, tendo experiências incomuns, semelhantes às descritas acima. Em vez de se perderem sem esperança na insanidade, esses indivíduos costumam sair desses estados mentais extraordinários com um sentido cada vez maior de bem-estar, com um nível superior de funcionamento da vida diária. Em muitos casos, problemas emocionais, mentais e físicos de longa data são curados nesse processo, tá? Vejam, esses autores, eles não são espíritas, nunca foram, mas o tema todo, aqui a gente vai achar uma ligação com Jung, aqui a gente vai achar uma ligação com Allan Kardec, a gente vai achar uma ligação com diversas teorias transcendentais, com a psicologia transpessoal. A gente vai achar uma ligação muito grande com a mediunidade. Então, não são especificamente apenas estados alterados de consciência, tá? Por alguma ação de trauma ou por alguma utilização de uma droga ou de um químico psicodélico. Não, aqui a pessoa no seu dia a dia começa a sentir-se e sentir coisas diferentes. E os autores querem trazer que nem sempre, na maioria das vezes, segundo eles, esses eventos têm a ver com problemas psiquiátricos. Mas aqui a gente tem que tomar também um grande cuidado, e a doutrina espírita sempre diz isso,
que, primeira coisa, quando a gente sente-se mal, organicamente, fisiologicamente, psiquicamente, a gente procura o médico, o esculápio. Primeira coisa, ciência. Então, se eu venho sentindo esses transtornos e esses equilíbrios psicológicos, achando que daqui a pouco eu estou ficando louco, problemas de ansiedade, de pânico, de sufocamento no peito, falta de ar, taquicardia, então coisa que vem do nada, primeira coisa a gente procura um médico, não é? E tenta entender depois, psiquiatra, num primeiro momento, quando o evento psicológico é muito opressor, não é muito saliente, a gente procura o psiquiatra, ele vai dar o diagnóstico dele lá, a gente sabe que a grande maioria, 90% ou mais dos diagnósticos psiquiátricos, ele é feito subjetivamente por relatos. A gente diz como está sentindo. Não tem um exame psiquiátrico. Ah, tu tem pânico, tu tem depressão, tu é bipolar. A gente vai dizendo como sente-se e como a gente age, o que faz, quais são as nossas ações, os nossos pensamentos, ideias suicidas, pânico, ansiedade ou não, e ele vai dar ali o diagnóstico, esse subjetivo, e depois, ao longo do processo e do tratamento, o médico ele vai alterando e mudando se ele sentir que o primeiro diagnóstico não é tão preciso. Então, num primeiro momento, eu me lembro Centro Espírita, por exemplo, atendimento fraterno e orientação. A primeira coisa que a gente fala quando pega alguém em distúrbio psicológico e psiquiátrico é mandar no médico. Primeiro tu vai no psiquiatra, depois tu vem na casa espírita. E posteriormente, o ideal, então, é que aconteça o seguinte: é que ele trate as três coisas. Ele trate o seu fenômeno psiquiátrico, psicológico, a sua parte orgânica com o psiquiatra, não é? E muitas vezes com o remédio e a medicação, não é? A droga lícita, essa receitada, os antidepressivos, os psicóticos, enfim, fazer a terapia. A gente sabe que é necessário em distúrbios emocionais e psicológicos, é muito benéfico a terapia. Somente o remédio, ele organiza a química cerebral, mas ele não vai ir o remédio na raiz do que gerou o nosso distúrbio psicológico e psiquiátrico. E, em conjunto, também tratar a parte das energias. Aí eu posso ir, eu gosto de ir numa casa espírita e tomar um passe, a fluidoterapia. Eu gosto de fazer um reiki. Eu gosto de ir numa missa e fazer a minha meditação e receber lá do padre, do sacerdote, do pastor, enfim, a bênção. Então, o ideal é que sempre trate as três coisas, mas a primeira sempre é o médico. Aqui jamais eles estão dizendo: ah, peraí, você está tendo um fator de emergência espiritual, tu não precisa procurar médico e tomar remédio. Não. Aí depois de procurar o médico e começar, enfim, o seu tratamento, você vai cuidando e dando-se conta, dia após dia, do que essa enfermidade, essa doença, enfim, esse distúrbio que você está tratando está querendo lhe dizer. Porque todos os eventos em que nós somos, como é que se diz, premiados pela vida maior, são eventos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Isso nós, principalmente que somos espíritas, temos certeza. Existe a lei de causa e efeito. Os distúrbios e as incompreensões e os desafios emocionais e psíquicos de hoje, eles não são e não vêm do nada. São heranças de vidas anteriores, de erros do passado e daqui a pouco uma continuação de erros ainda cometidos nessa existência que ainda a gente não conseguiu purgar e melhorar. Então é para a gente pensar nisso, não é? O positivo disso é o seguinte: eu não estou enlouquecendo, eu estou sofrendo um processo que eu vou tratar no médico especializado, mas eu vou começar a ficar atento e perceber a partir de agora o que o meu espírito está me trazendo, não é? O espírito, a alma imortal, está me trazendo e vai me trazer como mensagem para minha consciência, para minha intuição, que eu preciso
mudar, alterar procedimentos, alterar padrões mentais e comportamentos para realmente, não é, incorporar essa emergência espiritual que está chegando, porque é para eu crescer, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento, tá? Então, nunca separem essas coisas, elas andam juntas, tá? Porque os autores nunca fizeram isso, tá certo? Encontramos muitos paralelos desses incidentes nas histórias de vidas de santos, de iogues, místicos, xamãs, etc. Com efeito, a literatura e as tradições religiosas de todo o mundo validam o poder de cura e de transformação desses estados incomuns para as pessoas, tá, que passam por eles. Por que então as pessoas que têm essas experiências no mundo de hoje são consideradas quase todas mentalmente doentes? A resposta é óbvia, é porque o nosso mundo é muito mais, principalmente o ocidental, mais materialista e mais utilitarista. Então, se eu tenho dor, eu vou no médico. Eu tomo remédio e a dor passa. A gente não se preocupa, a não ser em raríssimas exceções, com a origem do mal, com a origem da enfermidade e do desequilíbrio. A gente quer que aquilo passe. Então nós vamos tomar remédio, vamos buscar o nosso equilíbrio, isso é justo e prático, a ciência está aí para isso, mas o ideal é que qualquer dor ou qualquer distúrbio, tanto psiquiátrico, psicológico ou até, sei lá, um problema de coluna, uma hérnia, enfim, a gente veja o sentido daquilo, o porquê que aquilo está acontecendo, ou porquê que aquilo aconteceu, porque eu desenvolvi determinada enfermidade, recebi determinado diagnóstico e o que eu preciso mudar, não é? Eu preciso buscar a raiz daquele problema. É o que eu me lembro muito de Joana de Ângeles com o Divaldo Pereira Franco, ela ensinando ele: busque conversar com a tua enfermidade. Vá para frente do espelho e converse com ela, com as tuas células, e depois nas tuas meditações, nas tuas preces, espere e fique com a tua intuição e as tuas antenas psíquicas bem atentas e bem ligadas e veja o que tu vai receber. Será que não ficou alguma mágoa? Será que não tem algum ressentimento de algum evento do passado, desta vida mesmo? Porque das passadas a gente não lembra. Será que é alguma coisa que tu fez e te arrependeu e agora, 20 ou 30 anos depois, o teu corpo está sofrendo o efeito? Porque fica lá, às vezes, encapsulado, adormecido. Daqui a pouco o corpo vai sofrer ou a psique vai sofrer um determinado choque, um determinado trauma de um comportamento nosso que a gente não gostou, mas acabou executando. Ninguém é perfeito, de 10, 20, 30, 50 anos atrás, e o corpo está sofrendo agora. Então a gente precisa reequilibrar isso. Mentalmente buscar a raiz desse problema, da nossa dificuldade, a raiz daquela enfermidade, daquele distúrbio. Então a gente é considerado, quando está em distúrbio, mentalmente doente ou taxado de louco, porque a nossa cultura é materialista, utilitarista. É assim, ou tu tá em equilíbrio, tem que estar igual aos outros, como o gado. Se tu não está igual aos outros, ou tu é como é que se diz? Um místico lá que tem que viver isolado numa montanha, ou tu tá enlouquecido. O mundo nos vê assim. E a gente se preocupa muito ainda com o que os outros pensam de todos nós. Então, embora haja muitas exceções individuais, a psicologia e a psiquiatria dominantes não costumam distinguir entre o misticismo, a transcendência, a metafísica, enfim, da doença mental. Esses campos não reconhecem, em termos oficiais, que as grandes tradições espirituais que se dedicam há milênios ao estudo sistemático da consciência humana têm algo a oferecer. Por isso, os conceitos e práticas do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, do sufismo, que é o Islã, e de tantas outras tradições místicas são ignorados e descartados indiscriminadamente. Então, eu, como experiência pessoal, e daqui a pouco aqui muitos de vocês que estão aí vinculados em casas espíritas, não é?
somos médiuns, operadores, trabalhadores, servidores em casas espíritas, alguns com pouco tempo, outros já com uma década ou mais, que é o meu caso. Então eu tenho como experiência muito prática a casa espírita. Então a gente recebe muitas vezes na orientação um médium, não é porque todos somos médiums, obviamente, mas um médium que não tem um vínculo mais forte, não é, com nenhuma casa espírita, mas foi procurar o socorro porque sente que está em desequilíbrio, está com a sua mediunidade, que é bastante ou pouco ostensiva, trazendo desequilíbrio, taquicardia, aumento da pressão arterial sistólica, insônia, ansiedade muito grande, distúrbios emocionais de vária ordem, depressão, síndrome do pânico, enfim, é muito comum isso. A gente vê isso muito comum. Então, ele é encaminhado para o médico para tratar essa química cerebral através de psicoterapia e remédios ali apropriados, e depois que retorne à casa espírita para fazer também o tratamento espiritual, que pode ter ali, e quase sempre tem, quando o desequilíbrio é muito grande, um processo obsessivo de acompanhamento espiritual pernicioso, e depois que ele vincule-se a algum grupo, principalmente as escolas básicas de espiritismo, para aprender a doutrina, e a doutrina lhe dar a oportunidade de trazer esse conhecimento que a gente sabe das energias, o conhecimento daquilo que a gente sente, o conhecimento da mediunidade quando ela opera. Nós somos, na realidade, dínamos de energia. Então, quando uma pessoa está com a energia extremamente elevada, não é positiva, alegre, não é a pessoa para cima, e nós estamos também nessa faixa vibratória, essa pessoa, quando chega próximo de nós, a gente sente-se muito bem ou melhor ainda do que já está. E o contrário é verdadeiro. Quando tu pega alguém extremamente negativo, pessimista, materialista ao extremo, não é agressivo, a pessoa que tem, não é, uma energia já muito densa, uma vibração muito baixa, quando chega perto de nós parece que nos drena. A gente começa também a sentir falta, não é, de energia, e daqui a pouco pode passar um tempo e a gente não sentir-se tão bem. Pode até vir uma tristeza, uma ansiedade, um desequilíbrio, um aumento da pressão e tal. Por quê? Porque tudo é energia. Nós somos dínamos de energia. E isso tem os encarnados, que a gente, por escolha própria, pode evitar, não é? Escolher não estar próximo dessas pessoas com a energia densa e negativas, mas a gente não pode esquecer do plano espiritual, ou seja, o mundo dos desencarnados é muito maior do que os encarnados. Então, daqui a pouco, se a gente não cuida do pensamento e num dia está pessimista, a gente vai atrair espíritos desencarnados também pessimistas. E a gente vai acabar piorando. Daqui a pouco está triste, deprimido, desequilibrado, enfim. Esses processos, não é? Esse tipo de análise, esse tipo de cuidado, os psiquiatras, os médicos raramente fazem. Hoje, graças a Deus, a gente já tem a AME, mudou de 50 anos atrás, que é a Associação Médica do Rio Grande do Brasil, e a MERGS, a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Médicos, psiquiatras, psicólogos de inúmeras especialidades, todos vinculados, não é? E trabalhadores da doutrina espírita. Então já existe, se a gente puder escolher, não é? Médicos, psiquiatras, psicólogos que tratam essas duas coisas, que sabem analisar isso, mas isso é um evento novo, é um fenômeno novo. Na grande maioria, não é, dos consultórios, nas terapias, nos atendimentos médico-clínicos, isso não é separado. Ah, tu tá só com um distúrbio e tem que tratar com o remédio, quando muito com o remédio e com a psicoterapia. E pode ser essa emergência espiritual, não é? Alguma coisa que eu preciso fazer para o meu crescimento. Então, por exemplo, seguindo na mesma ideia do médium, que é o exemplo que eu tenho mais palpável, não é, de ser trabalhador aí da doutrina espírita. Então, assim, não tem remédio para um médium ostensivo em desequilíbrio do que ele se vincular a uma casa espírita de forma séria e doar trabalhando a sua mediunidade. Não tem outra opção para ele.
Do contrário, ele nunca sairá do seu desequilíbrio se ele não fizer de forma consciente essa escolha. Eu conheci muitos médiums, não é, que sabem, têm a ideia do que estão acontecendo com eles, do seu distúrbio, da sua dificuldade, relataram para mim isso, mas assim, não quero saber de centro espírita e doutrina espírita. Eu vou procurar o médico, o psiquiatra, fazer o tratamento, enfim. Ok, a gente respeita. Essa é a sua escolha, mas vai passar a vida tomando remédio e fazendo terapia. Não que isso seja ruim, vai se equilibrar e vai viver como todas as pessoas vivem, na sua grande maioria hoje, se não a imensa maioria, com remédio psiquiátrico, psicológico e terapia. Agora, no caso do médium extensivo, a emergência espiritual dele, na verdade, é essa. Ele tem que estudar, ele tem que desenvolver, ele tem que trabalhar, ele tem que servir. Como médium. É o que a divindade escolheu para ele. Tá certo? Tá dando para escutar aí bem? Então tá, se vocês não falaram é porque tá Sim. bem. Ok, vamos embora. Neste ensaio, então, vamos examinar a ideia de que muitos episódios de estados mentais incomuns, mesmo os dramáticos de proporções psicóticas, aqueles bem fortes, não são necessariamente sintomas de doença no sentido médico-clínico. Vemo-los como crises da evolução da consciência ou emergências espirituais, comparáveis aos estados descritos pelas várias tradições místicas do mundo. Sempre importante observar que não são, não é muitas vezes, e necessariamente sintomas de doença no sentido médico-clínico, mas eu tenho que procurar o médico clínico e fazer uma avaliação. Isso não me isenta dessa necessidade. Então eu vou atrás de tudo, mas jamais eu vou, não quero saber de médico e de clínico, porque daqui a pouco aquilo pode entrar, não é, em estados muito depressivos e muito alterados na questão psiquiátrica e psicológica, a pessoa se deprime e daqui a pouco atinge aí as raias até do suicídio. Então, não é qualquer um que faz esse tipo, não é, de diagnóstico. Quem faz é o médico. Então, independente de eu saber que isso, na grande maioria, são crises da evolução de consciência ou emergências espirituais, eu procuro médico também. Essa é a minha obrigação. A visão de mundo criada pela ciência ocidental tradicional e que domina a nossa cultura é, em sua forma mais rigorosa, incompatível com toda a noção de espiritualidade. Como eu já relatei, há tempos atrás, 10, 20, 30, 50 anos, muito mais, agora muito menos. Temos inúmeros esculápios médicos, psiquiatras, terapeutas, espíritas também. E também a quarta escola da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que nem todos são espírita, não é, ou a grande maioria não é espírita, esses terapeutas, mas eles lidam com esse lado também metafísico e transcendente. Num universo em que somente o palpável, o material e o mensurável são reais, todas as modalidades de atividades religiosas e místicas são consideradas reflexo da ignorância, da superstição e da irracionalidade ou imaturidade emocional. Esses, principalmente aqueles que são muito materialistas, não é? Muito vinculados apenas e presos e acorrentados somente à academia, graças a Deus, não é hoje mais a grande maioria, mas esse é o pensamento deles. Então, são processos de superstição, de irracionalidade e de imaturidade emocional. O ideal é que a gente fuja deles. Eu, no meu caso, fugiria. Eu quero alguém com a cabeça bem aberta que possa sentar comigo e analisar todas as possibilidades, as mais amplas possibilidades. Se no final ficar definido que eu sou louco, ok, vamos tratar a loucura. Mas no primeiro eu quero avaliar inúmeras e todas as possibilidades. Vamos fazer isso aí junto. Eu, Paulo, faria isso. Tanto é que na realidade não faria. Já fiz quando passei por distúrbios aí e problemas emocionais como todos passam.
Por conseguinte, interpretam-se então as experiências diretas de realidades espirituais como episódios psicóticos, manifestações de doença mental. Então tem muitos aí que não alertam-se, ou seja, não despertam a sua consciência para essa chamada emergência espiritual, para o que a vida está chamando e pedindo para ele, e gasta uma vida inteira, às vezes de quase um século, apenas tomando remédio, fazendo terapia e tendo surtos, tendo desequilíbrios, enfim. Um reexame radical do pensamento sobre o misticismo e a psicose há muito tem sido adiado. Uma clara diferenciação entre esses dois fenômenos tem amplas consequências práticas para as pessoas que passam por estados de consciência incomuns, especialmente os de ênfase espiritual. É importante reconhecer as emergências espirituais e tratá-las de modo apropriado. Devido ao seu enorme potencial positivo de crescimento e de curas pessoais, que em geral seria suprimido por uma abordagem insensível ou por uma medicação de rotina indiscriminada. Então, por exemplo, eu já vi casos, novamente trazendo a doutrina espírita, em que eu conheci pessoa e pessoas que enxergavam o espírito, tinham essa característica mediúnica, não quiseram saber do centro espírita, foram apenas para a parte científica e só ela por escolhas próprias, e tem o diagnóstico hoje de transtorno maníaco depressivo ou o transtorno da esquizofrenia, e passam a vida inteira daqui a pouco tomando remédio para uma coisa que não precisava. Esse é um exemplo apenas. Então vejam, quando a gente fala um reexame radical do pensamento sobre o misticismo, o que é mítico, o misticismo não é ruim. Parece que o misticismo é uma fantasia de doidos. Não, o misticismo não é uma coisa ruim. A nossa própria sociedade, ela foi criada desde a sua origem, lá há milhões e milhões de anos atrás, com a chegada na Terra do Homo sapiens. O Homo sapiens ele eliminou todas as outras civilizações de Neandertais, de Cro-Magnon, enfim, todas aquelas grandes civilizações de catadores e coletores, porque o homem, uh, 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 essa nova espécie que surgiu na Terra, então há milhares e milhares de anos, o Homo sapiens, que hoje chega até a gente como homem sapiens sapiens, o homem sábio, ele parou de catar e coletar, aquietou-se em determinados lugares, começou a aumentar os grupos, construir cidades, desenvolver agricultura, ou seja, passar pela revolução cognitiva e agrícola como ele passou. Isso tudo a ciência nos traz aí em grandes obras extraordinárias que tem, e foi criando então a sua civilização, os seus conceitos e as suas crenças através dos mitos, e depois os mitos viraram religião. Então não é um problema, não é um delírio a mitologia. A gente não pode suprimir isso daqui a pouco de forma indiscriminada, só porque alguém está me dizendo que eu sou doido porque penso assim e vejo espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? O grupo de desordens mentais, conhecidos como psicoses, não é? Constitui um grande desafio e um enigma para a psiquiatria e a psicologia ocidentais. Essas condições se caracterizam por um profundo distúrbio da capacidade de perceber o mundo em termos normais, de uma maneira cultural e de comportar-se e comunicar-se de modo apropriado. Aqui ele diz que mesmo as psicoses, ou seja, nas psicoses, aquele que não está de acordo com os costumes e não tem a mesma capacidade de pensar e responder em termos emocionais com aquilo que a cultura prega, mesmo esse deve ser avaliado e analisado de forma diferente, porque pode estar ali uma emergência espiritual, alguma coisa que está chamando atenção para ele mudar nele de forma urgente, agora, para que ele possa superar esse distúrbio e ter futuramente, quem sabe, uma
grande evolução, um grande pensamento, um grande crescimento, primeiro pessoal e futuramente espiritual. Mesmo então nas psicoses, que são aí distúrbios graves, não é? Da emoção, ali tem sempre uma emergência espiritual que precisa ser avaliada para o diagnóstico depois, mesmo com remédio, com a droga lícita, com acompanhamento e psicoterapia, ou seja, ele precisa entender o que esse estado alterado, esse grande distúrbio que gera a psicose, está querendo lhe dizer. Qual é a mensagem? E a gente precisa ser orientado para isso, para estar atento a isso, para receber de forma consciente essas respostas pela nossa intuição, com acompanhamento, não é? Não só com remédio e ficar suprimindo aquilo. E a gente está amortecido, adormecido, ou seja, entorpecido apenas por medicação para eu não ter crises, não é, e surtos devidos a esses distúrbios. Para algumas dessas desordens, ó, a ciência moderna descobriu modificações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas de base no cérebro e em outras partes do organismo. Ok, se eu faço lá um raio-x, uma ressonância do cérebro e ver que tem, ou seja, uma degeneração lá, congênita ou de nascença, ou por um tumor ou alguma coisa que aconteceu e que, ou seja, lesou, não é, alguma anatomia do meu cérebro, então perfeito. Esse subgrupo denominado psicoses orgânicas. Então esse tem que ser tratado com remédio, porque é expiação. Ou seja, ele teve lá esse distúrbio orgânico que gera as psicoses e os surtos devido a modificações anatômicas, não é? É um problema ali desde nascença, pode ser, de má formação do órgão. Então pertence inquestionavelmente esse ao domínio médico e apenas a ele, tá? Mas não se descobriram explicações médicas para muitos outros estrados psicóticos, apesar dos esforços concentrados de gerações de pesquisadores de vários campos. Eu dei o exemplo, por exemplo, eu vejo o espírito. Faz uma chapa lá do cérebro, não tem problema nenhum, anatomicamente perfeita. Por que o diagnóstico de esquizofrenia? Porque eu tenho a capacidade, não estou dizendo eu, só estou dando o exemplo. Eu, graças a Deus, não enxergo espírito e nem quero, mas aquele que tem. Então, se eu tenho essa capacidade, isso precisa ser avaliado de uma outra forma. Mas por que o diagnóstico subjetivo psiquiátrico tem que ser esquizofrenia ou transtorno maníaco-depressivo? Eu enxergo uma outra característica física da realidade. Apenas isso. Apenas isso. Então, por exemplo, eu lembro do Divaldo Franco. O Divaldo já relatou várias vezes, o médium espírita nunca dirigiu, porque ele dirigindo, quando ele anda de carro, é muito difícil, o carro passando rápido, ele diferenciar quem é vivo e quem está desencarnado. Porque os espíritos passam no meio dos carros, atravessam ruas e não são atropelados, não são machucados, não são, como é que se diz, corrompidos o espírito, porque é energia pura pelo carro ali que passa por si. Então o Divaldo não faz essa diferenciação. Então se ele ficasse só com o diagnóstico médico e clínico, estaria até hoje, se estivesse vivo como está, com diagnóstico esquizofrênico, maníaco depressivo, entorpecido por remédio, e nós teríamos perdido um grande médium, Chico Xavier também, e tantos outros. Então, mesmo com a falta geral de resultados na busca de causas médicas específicas, as chamadas psicoses funcionais costumam ser incluídas na categoria de doenças mentais de causa desconhecida. Esse aí, se eu chegar no médico, tiver surto porque vejo espírito, o diagnóstico vai ser esse, psicose funcional. E daqui a pouco uma esquizofrenia ou um outro distúrbio. Trata-se do subgrupo de psicoses, então, que nos interessa nesse estudo, especificamente nessa aula. Seguindo, há outros fatores persuasivos em favor da perspectiva médica ou psiquiátrica. A psiquiatria atribui estados e comportamentos psicóticos a condições físicas e fisiológicas, como eu falei, uma má formação congênita,
causas dos problemas mentais em eventos e circunstâncias da vida do paciente, um trauma, um abuso, um abandono, enfim, em geral ocorrências da infância. Por conseguinte, a psicologia tradicional limita as fontes dos conteúdos da mente a aspectos abordáveis da história pessoal do cliente. A isso chamamos de modelo biográfico. Esse pesquisador do estudo, esses pesquisadores do estudo da emergência espiritual chamam de modelo biográfico, não é? O diagnóstico foi feito pelo modelo biográfico, pela biografia do cliente paciente, desde a sua infância. Os estados mentais e comportamentos psicóticos, para os quais não se pode encontrar causas na biografia pessoal, serviriam, portanto, para fornecer evidências favoráveis ao modelo médico. Tá? Então, se eu não encontro, não é, na biografia, na história do paciente, não é, alguma raiz, algum ponto, não é, que possa indicar o porquê que ele está passando por esses estados de psicose, eu preciso então pensar e analisar pela abordagem da emergência espiritual. Se não é má formação congênita do cérebro e não tem na sua biografia, na sua história, no modelo biográfico do paciente, nada que diga que ele pode ter chegado a esse estado psicótico por N ou X fatores, então a gente tem que fazer uma outra abordagem, uma abordagem transpessoal ou mais transcendental, ok? Com efeito, há significativos aspectos de muitas psicoses que não podem ser explicados por meio do método psicológico de descobertas da origem de todas as condições mentais na história de vida do paciente. Como eu falei, esses pesquisadores aqui não são espíritas, mas aqui a gente já tem uma chave, ó. Muitas psicoses não podem ser explicadas por meio do método psicológico na biografia do paciente, na história, nas condições mentais da história de vida dele. Mas, doutrina espírita agora, dessa vida. Mas de forma inconsciente, a psicose pode estar sendo efetuada hoje e ele sofrendo esse efeito pela biografia de vidas passadas, de resultados e consequências de atos em existências anteriores. Então, aquele médico, aquele analista clínico, psiquiatra, psicólogo, cientista que fica apenas nessa vida, então ele não tem essa ferramenta de pensar. Não está nessa história biográfica, mas com toda certeza, pela lei de causa e efeito, vem então de causas de existências anteriores. E de forma inconsciente, o inconsciente jogou isso para a consciência e num determinado ponto, momento, data da vida do paciente, ele começa com os fenômenos de psicose. Então também a gente precisa, como eu disse, o ideal é a gente fazer junto, ou seja, se fosse o meu caso, eu com aquele que está me tratando, nós sentarmos juntos e avaliarmos todas as possibilidades. Porque se nós não encontrarmos nada que tenha a causa nessa existência, com 100% de certeza a causa está em existências anteriores. Então eu posso e devo tratar também a questão clínica médica com remédios e psicoterapia, mas não esquecer da emergência espiritual. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que crescer? Como que eu tenho que pensar diferente? Como é que eu faço isso? Que hábitos eu preciso alterar na minha vida? Porque coisas que nós estamos fazendo agora, escolhas que fazemos agora, crenças limitantes que temos ainda e agora, é o que geraram esse distúrbio agora. Com toda certeza. Então, a emergência espiritual também está ali. Alguns deles envolvem certas emoções e sensações físicas extremas. Um ataque de pânico, por exemplo. A grande maioria já teve, eu já tive. A gente acha que está morrendo e que vai morrer. Que não se podem compreender em termos da história individual da infância ou de eventos posteriores. Incluem-se aqui, por exemplo, visões,
em experiências de ser engolfado pelo universo, entrando num túnel, num buraco negro. Uma pessoa já me relatou isso uma vez, de torturas diabólicas, de desintegração da personalidade e até de destruição do mundo. Tem outras pessoas também que já me disseram que sonharam com uma onda gigantesca de centenas de metros de altura, tá no mar sozinha, e aquela onda vem e consome tudo e engole a pessoa. Enfim, diversos eventos. Vocês já devem ter também aí outros exemplos. De igual modo, sentimentos de culpa abismais, não é? A sensação de danação eterna, impulsos agressivos indiscriminados ou incontroláveis não podem ser associados, em muitos casos, com eventos ou condições físicas da vida do paciente. Assim sendo, poderíamos facilmente supor que esses elementos estranhos presentes na psique devem ser em decorrência de processos patológicos orgânicos que afetam direta ou indiretamente o cérebro, tá? Então, muitas coisas que a gente não acha raiz nessa existência está em vidas anteriores. Aqui falou, por exemplo, o sentimento de culpa abismal, não é? Então tem pessoas que jamais fizeram mal para ninguém, nunca mataram uma barata, mas sentem-se a pior pessoa do mundo, com a autoestima baixa e não com poucos recursos, às vezes com grandes recursos, com dinheiro, com formação acadêmica, com bom trabalho, com uma boa carreira, mas sentem uma culpa de ter falhado e uma culpa de ter feito mal enorme, como diz aqui no relato, abismais, porque arrependimento de erros do passado, que eu não lembro, mas está lá na forma inconsciente, em que o inconsciente não é esteriliza isso na forma da culpa. Então a culpa, como é paralisadora, a gente precisa tratar ela, não é com terapia e muitas vezes também com remédio, porque ela desorganiza a química cerebral, mas sempre pensar nela também como emergência espiritual. Não importa saber o mal que eu fiz e porque eu sinto culpa agora, importa que eu faça todo o bem que eu puder hoje, porque isso é, acima de tudo, um postulado evangélico. O amor sempre cobrirá a multidão de pecados. O Cristo, nosso modelo e guia. Todo bem que eu fizer hoje apagará no futuro o mal que eu fiz ontem. Então, para que lembrar das desgraças e misérias que a gente construiu em vida ou em vidas anteriores? Então, se eu estou com culpa e se eu estou com arrependimento e a causa é inconsciente, o meu foco deve ser para frente, a hoje. Vivendo hoje bem, fazendo o melhor que eu puder, o máximo de bem para os outros, o máximo que eu possa servir aos outros hoje, porque essa culpa gradativamente ela vai diluindo e a gente vai evoluindo e crescendo com esses eventos de emergência espiritual. Vejam que isso aqui é Joana de Ângeles, pura Joana de Ângeles, psicologia espírita. Recentes desenvolvimentos na área psicológica começaram a sugerir para essas ocorrências extraordinárias fontes que não se enquadram na patologia médica nem da história de vida pessoal. Historicamente, a primeira ruptura nesse sentido foi a obra do psiquiatra Carl Gustav Jung. Jung expandiu em muito o modelo biográfico, histórico do paciente, ao introduzir o conceito de inconsciente coletivo. Por meio de uma cuidadora análise de sua própria vida de sonhos, onírica, dos sonhos dos seus pacientes e das alucinações, psicoses, fantasias ou delírios, ele descobriu que a psique humana tem acesso a imagens, que ele chamou de arquétipos, símbolos e motivos de real natureza universal. Esses elementos podem ser encontrados na mitologia, no folclore e na arte, nas culturas distribuídas amplamente. Não apenas pelo globo, mas ao longo de toda a história da humanidade. E é verdade, não é? Todos nós temos e sonhamos com os símbolos, os arquétipos universais. Por exemplo, se tu sonhou com o diabo, ou se tu sonhou com um anjo. Muitas pessoas, se não todas, já sonharam com o diabo, um anjo. Eles são arquétipos. Diabos, como a doutrina espírita nos relata, demônios e anjos, não existem. Existem espíritos imperfeitos e espíritos superiores e elevados. Então, quando a gente sonha com o diabo,
O diabo significa o arquétipo, o símbolo do mal. Quando eu sonho com anjo, é um símbolo da pureza, um símbolo do bem. Isso é universal. Não é só o Paulo que pode sonhar com o diabo ou o anjo. Todos os seres do planeta Terra, não é? De qualquer país, de qualquer nação, sabem o que é diabo, sabem o que é anjo, mesmo aqueles que não são cristãos, não é? Demônios, daimons, e sonham com eles, muitas vezes. Então é o que Jung quis dizer, não é? No nosso inconsciente pessoal, que tem a história da nossa vida, existe também lá gravado o inconsciente coletivo de toda a história da humanidade e diversos símbolos, né? Como Deus também. Para cada religião tem o seu Deus e é um símbolo. Esses arquétipos ou símbolos, como Jung os denominou, aparecem com surpreendente regularidade mesmo em indivíduos cuja história de vida e cuja educação carecem de exposição direta a várias manifestações culturais e históricas. Então, pode ser da classe, da cultura e da religião que for. Todo mundo pode sonhar com anjo e demônio, porque é um símbolo universal. Essa observação levou à conclusão de que há, além do inconsciente individual, aqui a tese que ele criou, o inconsciente coletivo ou racial. Racial não se usa mais, tá? Ele trouxe a ideia do inconsciente racial ou coletivo e ficou para a posteridade como consciente coletivo, comum à humanidade. Para ele, a religião e a mitologia comparadas eram fontes inestimáveis de informação sobre esses aspectos coletivos do nosso inconsciente, aquilo que está lá no nosso íntimo e a gente não tem como lembrar de forma consciente. No modelo junguiano, muitas experiências que não fazem sentidos, como derivativos de eventos biográficos, novamente a história do paciente, tal como visões de divindades ou demônios, podem ser consideradas manifestações de conteúdos do inconsciente coletivo, não é? Então, uns tempo atrás, uma aluna até me escreveu: ai, professor, sonhei com um diabo me matando e querendo me sequestrar. O que será que é isso? Manifestação do inconsciente coletivo, não é nada. Toca a tua vida que não tem diabo nenhum. Isso não existe. É simples assim. À medida que muitas pessoas passaram a ter experiências com os tipos de imagens e símbolos que Jung atribuía ao inconsciente coletivo, bem como a viver episódios de natureza mística clássica, essa onda forneceu um forte apoio às ideias junguianas e uma poderosa validação das tradições místicas do mundo, tanto a oriental e a ocidental. Muito mais rica a oriental do que a ocidental, que é muito mais materialista. Nessa época, então, lá ainda primeira metade do século XX, ficou evidente para muitos praticantes dessas explorações ser necessário um novo modelo de psique cujos elementos importantes incluiriam não apenas a dimensão histórica, biográfica do paciente, aquela freudiana, materialista, que vem de Freud, como o inconsciente coletivo e a espiritualidade junguiana. Então, Jung não era espírita, como na linguagem de Allan Kardec, espírita, Allan Kardec, mas estudou toda a espiritualidade e principalmente todo o conteúdo da espiritualidade oriental. Então, aquilo na psique que não se inclui nessa dimensão histórica biográfica, não é? Desse inconsciente pessoal de Freud ou coletivo de Jung, precisa ser visto, então, em uma nova forma. Quando se pensa em termos tão ampliados, não é? Os conteúdos das experiências que ocorrem durante vários estados de consciência extraordinários não são vistas como produtos causais e arbitrários de um funcionamento cerebral alterado. Eles são, em vez disso, manifestações dos recessos remotos da psique humana a que nós não estamos acostumados a ter acesso. Então, o que a gente está acostumado a ter acesso é o que a gente percebe na consciência. Os eventos externos é aquilo que chega até nós. Mas tudo que está no nosso inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, no nosso ser interior, não é? No inconsciente profundo, como lembrança apagada, a gente não está acostumados a acessar, não estamos acostumados
a acessar esse conteúdo. E a vinda desse material inconsciente à superfície, e isso acontece, pode ser, na verdade, curativa e transformadora, desde que ocorra nas circunstâncias corretas. Vamos usar o mesmo exemplo, sentimento de culpa extremo, que eu não achei a causa nessa vida, porque nunca fiz mal para ninguém, mas isso daqui a pouco lá numa idade lá de 30 anos da minha vida irrompeu e eu tive uma depressão profunda. Então, é um processo para a transformação e para a cura. Eu preciso tomar consciência dele, fazer a psicoterapia, tomar a medicação, se for receitada e diagnosticada, fazer o acompanhamento, trabalhar a parte da energia e da bioenergia, mas estar atento que isso veio como emergência espiritual, que ela tem um poder curativo e transformador, que foi e chegou nas circunstâncias corretas. Inúmeras disciplinas espirituais segue aqui, ó, e tradições místicas, tanto do xamanismo ao zen, budismo, enfim. Vocês perderam a conexão? A Silvana está dizendo que ficou mudo. Todos estão me escutando? Eu Eu tô escutando. Tá ouvindo. ok, Paulo. Eu tô Ah, escutando. Tô escutando tá bem. bem. Então foi só a Pra mim Silvana, também. então. Deve ter caído aí, Silvana, um pouquinho a tua conexão, mas vai ficar bem gravado, não te preocupa, tá? Então, inúmeras disciplinas espirituais, tradições místicas de vária ordem e tal, representam ricos repositórios de valioso conhecimento sobre esses domínios mais profundos da mente. Ficamos na doutrina espírita, que é o que nos interessa aqui. Então, consciência de culpa e ressentimento, que não encontra raiz agora nessa vida, é de atos passados. Então, isso precisa ser tratado com terapia, com remédio na maioria das vezes, mas a mudança interior também. Ou seja, com a minha aceitação desse fenômeno como um processo transformador de cura da alma, não só da minha mente, da química cerebral e do meu corpo, ou seja, do processo biológico, tá? A gente precisa acordar, é uma emergência espiritual, que naquele momento ele veio porque era naquele momento que tu precisava, então, sofrer esse processo, não é? E buscar, então, essa nova forma, né? Esse processo transformador para a tua cura espiritual. Sabe-se há séculos que muitos episódios dramáticos e difíceis podem ocorrer durante a prática espiritual e que o caminho para a iluminação pode ser doloroso e tempestuoso. E aqui eu lembro Joana de novo. Isso é muito espírita. Todo o processo de autodescobrimento e de transformação curadora é tão doloroso como um parto. Homens não sabem o que é parto. Eu sei porque tive cálculo renal, tá? Mas as mulheres todas que são mães sabem o que é um parto. Então Joana traz muito isso. Então a nossa transformação para melhor é um parto dorido ou muito dolorido, mas é uma emergência espiritual em que, se a gente atender o chamado para o nosso futuro, ele é extremamente transformador. O pictograma chinês, ó, o símbolo chinês para crise, representa perfeitamente a ideia de emergência espiritual. Compõe-se de dois signos, estão eles ali, ó. Um deles significa perigo, outro oportunidade. Logo, embora a passagem por esse tipo de situação não é costume ser difícil e muitas vezes assustadora, esses estados têm um enorme potencial evolutivo e de cura. Se a gente perceber, não é pegar a cereja do bolo na hora que vem. Entendidas adequadamente e tratadas como estágios difíceis de um processo natural de desenvolvimento, as emergências espirituais podem resultar em cúrias espontâneas de vários distúrbios emocionais e psicossomáticos. Muitas vezes a cura é espontânea. Vem e vai. Eu aceito e o negócio some. Existe isso também. Vocês acreditando ou não. Ah, eu sofri isso, eu vou começar a entender agora o que isso aí quer dizer.
vou esperar um pouco. E o processo às vezes some de uma hora para outra. Em mudanças de personalidade favoráveis, a gente às vezes dá um giro de 90 graus ou 180 graus na nossa vida. Começa a destruir crenças, mudar hábitos, largar vícios, pensar mais nas outras pessoas e menos no nosso ego, e essas coisas somem em soluções de importantes problemas da vida e numa evolução rumo ao que alguns denominam consciência superior. O que é errado nesses processos que saltam aos olhos e aparecem como emergência espiritual de uma hora para outra é eu fechar-me dentro do meu mundinho, dentro do meu umbigo. Aí a gente se torna mais egoísta ainda do que já é. Então eu aceito o processo, eu vou atrás, não é, do socorro necessário para aquilo, não é? Mas estou a partir de hoje e de agora atento a essa emergência espiritual. A emergência espiritual, como o nosso processo de autodescobrimento, a mensagem que é sempre passada é: mude. A mensagem sempre é de mudança. Para mudança, precisamos de novas escolhas. Para novas escolhas que tragam mudanças positivas e hábitos melhores, elevação e mudança de pensamento. Tudo começa no pensamento. Pensar é viver, viver é pensar. Devido ao perigo e ao potencial positivo presentes nessas crises, as pessoas que por elas passam precisam de orientação especializada de pessoas que têm experiência pessoal ou profissional com estados de consciência em comum e que saibam trabalhar com elas e dar-lhes apoio. Então, de novo, eu repito, no meu caso, eu não quero trabalhar com alguém que seja reto em apenas uma corrente. Eu quero avaliar inúmeras possibilidades. Mesmo que a pessoa não saiba, mas ela não saiba todas e ninguém vai saber tudo, mas ela, ou seja, ela se habilita a aprender e a descobrir comigo. Aí sim, esse é um grande salto, é um grande processo de transformação. Então, aquele que usa aquela viseira de cavalo que só tem um caminho, para mim não interessa. Então, para que eu descobrir, quando eu passar por esses processos, tem a emergência espiritual ali, não sei, mas vou atrás. Então, eu preciso buscar esse tipo de mente, esse tipo de ajuda, mente aberta. Para pessoas que passam por uma crise evolutiva dessa espécie, os rótulos patológicos e o uso insensível de várias medidas repressivas, inclusive o controle de sintomas por meio de apenas medicação, podem interferir no potencial positivo do processo. É como se a gente, à luz também da doutrina espírita e da reencarnação, a gente perdesse a emergência espiritual, a mensagem da emergência espiritual e perdemos essa vida, não é? Às vezes poderíamos ter vivido 100 anos, mas perdemos essa vida, porque quando chegou o cavalo da emergência espiritual, eu não soube encilhar e andar nele com equilíbrio. Então, a consequente dependência duradoura de tranquilizantes, com seus conhecidos efeitos colaterais, com a perda de vitalidade e com um modo de vida comprometido, são um triste contraste com as raras situações em que a crise de transformação da pessoa recebe apoio e validação e tem permitida a sua complementação. Vamos em frente. Em alguns casos, é possível identificar a situação que parece ter desencadeado a emergência espiritual. Aqui vamos chegar agora na noção de descobrir o que é e o que não é. Não vai dar para ver tudo hoje, tá? Aparentemente físico, uma doença, uma enfermidade, um acidente ou uma operação. Outras vezes o esforço físico extremo, tudo isso pode surgir. Ou a insônia prolongada podem parecer também a causa imediata. Nas mulheres, olha que interessante, pode ser o parto ou o aborto espontâneo ou provocado. Também tivemos conhecimento, os cientistas dizem, de situações em que o início do processo de transformação, ou seja, da chegada da emergência espiritual, coincidiu com uma experiência sexual de excepcional intensidade.
Sem comentários aqui, tá? Uma emergência sexual de excepcional intensidade, não é? Eu vislumbro aqui um êxtase sexual. Enfim, vamos em frente. Ocasionalmente, o começo de uma emergência espiritual pode ocorrer depois e também de uma forte experiência emocional. A perda de um filho, de um ente querido, o final de um relacionamento, um divórcio. Do mesmo modo, uma série de fracassos, não é? A demissão, perda de propriedade, pode preceder imediatamente o início de uma crise evolutiva. Em pessoas predispostas, a gota d'água pode ser uma experiência com substâncias psicodélicas. Tá? Usa lá ayahuasca ou LSD e depois volta mais doido do que foi. Ou uma sessão de psicoterapia experimental, com hipnose, enfim, uma, uma terapia reencarnacionista em que a gente tenta vislumbrar existências anteriores e vislumbra, e quando volta, tem então, ocasionalmente, obviamente, a noção que aquilo tu descobre que pode ser uma emergência espiritual e a partir dali tu começa a programar-se então a construir o seu plano de mudança. Contudo, um dos mais importantes catalisadores da emergência espiritual parece ser o envolvimento profundo com várias formas de meditação e de prática espiritual. Então, assim, a meditação, a prece, a oração profunda, a prática espiritual faz com que a gente, de forma consciente, esteja acessando esse tipo de energia e outros planos vibratórios, em que aquele que só vive para a vida material não consegue, não é? Então, assim, é importantíssimo a prece diária, a oração, a meditação, a reflexão, ou uma prática espiritual zen, budista, yoga, xamânica, enfim. Em algum momento do dia, nós temos que nos permitir estarmos em contato com o real. E o real é o mundo transcendente. Esse mundo de matéria é perecível. O mundo transcendente ou mundo espiritual é imperecível. Também aqui, não é? Quando estamos trabalhando com a nossa mediunidade vinculados aí a uma casa espírita. Métodos específicos, todos esses, de ativação de experiências espirituais. Não tem um tão extraordinário quanto a meditação. Então, quem não fez e quem não faz, comecem, meditem, procure uma prática. Ah, eu comecei e não procurei e não gostei, não foi legal, procura outra. A segunda tu não gostou, procura uma terceira. Tem milhares. Procura a quinta, a quarta, a décima, a centésima, a milésima. Uma vai encaixar. Não é? Mas tenha um período das 24 horas por dia para o transcendente, para o espírito. Você, nós todos somos espíritos. Nós não somos matéria. Eu não sou o Paulo. Paulo eu sou agora. Esse ego vai se dissolver. Eu sou uma coisa muito maior que isso, vinculada ao grande todo. O oceano cósmico, não é? Ou a inteligência cósmica de Deus. Nós vivemos dentro dessa inteligência cósmica de Deus, que é o pensamento do Criador. Como bem dizia, que eu gosto muito e pratico, a do Paramahansa Yogananda, que é a Kriya Yoga, meditações transcendentes extraordinárias, tá? Então tivemos inúmeros contatos com pessoas, dizem os cientistas, cujas experiências incomuns aconteceram na prática do Zen, da meditação budista, da yoga Kundalini, dos exercícios sufis islâmicos ou da oração, da contemplação monástica cristã, e eu conheço, novamente como experiência, nos trabalhos mediúnicos, como numerosas disciplinas espirituais orientais e ocidentais estão alcançando uma rápida popularidade. Cada vez mais pessoas parecem ter crises transpessoais. Mais uma razão porque a compreensão e o tratamento correto das emergências espirituais são um tema de crescente importância. Quase no final, o espectro de experiências de emergências espirituais é extremamente rico.
envolve emoções intensas, visões e outras mudanças de percepção e processo de pensamentos incomuns, bem como vários sintomas físicos, porque afeta o físico. Primeiro é no campo da energia, e a energia vai afetar o nosso físico, o nosso equilíbrio. É óbvio isso, tá? Então, causar tremores, sensações, enfim. Contudo, observamos que o conteúdo dessas experiências parece incluir-se em 3 categorias principais. Ó. O primeiro grupo envolve experiências intimamente vinculadas com a história de vida da pessoa, o biográfico aí, ó, e é conhecido então como categoria biográfica. A segunda categoria gira em torno da questão da morte e do renascimento. Sua estreita ligação com o trauma do nascimento biológico, guardem esse tema, trauma do nascimento biológico, garante a esse grupo a denominação perinatal. E a terceira categoria ultrapassa em muito os limites da experiência humana comum e tem uma íntima relação com o inconsciente coletivo junguiano. Damos-lhe o nome de experiências transpessoais porque elas envolvem imagens e motivos que parecem originar-se fora da história de vida pessoal do indivíduo. Vamos ao primeiro aspecto, então, o biográfico. Das emergências espirituais envolvem o reviver e a cura de eventos traumáticos da história pessoal. O surgimento de importantes lembranças da infância, tais como abuso físico ou sexual, a perda de um pai ou de um ser amado, experiências de proximidade da morte, com doenças ou com cirurgias e outros acontecimentos difíceis podem por vezes ter papel importantes nas crises de transformação. Então eles vêm não é por nada, tudo tem uma causa, não é? Como a gente não faz por amor, esse é como se fosse o pontapé naquele lugarzinho que todos têm, que começa com B, não é? Vem dolorido, mas se a gente aceitá-lo e encilhar esse cavalo da emergência espiritual e montar nele com equilíbrio, a transformação e a cura é o resultado único a ser logrado. O próximo nível é o das experiências perinatais. Olha que interessante, eu adorei esse, não é? Então, esse aspecto da emergência espiritual concentra-se em temas de morte e renascimento, seguindo um padrão tão intimamente ligado com os estágios do nascimento biológico que parece envolver a vívida lembrança do próprio no próprio nascimento. Em doutrina espírita, a gente sabe, porque aprendemos isso, se não todos, a grande maioria, que renascer na carne é morrer no plano espiritual, momentaneamente. E isso é muito doloroso. E a gente não lembra, porque nós estamos ali de uma forma quase inconsciente num bebê que está para nascer. Mas sempre há ali, possivelmente, um trauma, não é? Um padrão chamado de experiência perinatal, de terror, não é? Desse nascimento ou renascimento na carne e a morte momentânea na vida espiritual. Como a maioria de nós não se recorda em termos conscientes do próprio nascimento, é difícil crer que a experiência de vir ao mundo tenha algum impacto formador no ser humano. Então, o incipiente movimento perinatal da psicologia surgiu das teorias de Otto Rank, discípulo de Freud, e que recebeu impulso nas pesquisas de David Chamberlain. Esses caras têm obras, algumas em português, e de outros. Afirma de maneira convincente que a memória adormecida do trauma do nascimento tem trauma, tem um profundo efeito sobre a psique e pode voltar à tona ao longo da vida. Isso eu achei muito interessante, que a tese deles é essa: nascer já nos gerou o primeiro trauma, no nascimento. E a doutrina espírita nos esclarece exatamente isso. Nascer para a carne é morrer momentaneamente, claro, morrer de forma simbólica. O espírito é imortal para a vida espiritual. Além dos temas biográficos e perinatais, muitas emergências espirituais têm como componente significativo a da terceira categoria, episódios cujo conteúdo é nitidamente espiritual ou transpessoal. O médium, por exemplo.
aquele que tem mediunidade ostensiva ou não. Pode ser uma ostensividade apenas pela intuição. A palavra transpessoal refere-se aqui à transcendência das fronteiras usuais da personalidade, da consciência, e inclui muitas vivências denominadas espirituais, místicas, religiosas, ocultas, mágicas, enfim. Para o nosso conhecimento é o médium, não é? Então, essa terceira categoria aí, para a gente ter bem palpável o exemplo, é o médium, com a sua mediunidade ostensiva, chamando ele para trabalhar. Nos estados comuns de consciência, temos de nós uma experiência como seres materiais, corpos físicos contidos na pele, enfim. Alan Watts, o famoso filósofo que popularizou no Ocidente o pensamento religioso oriental, referia-se a essa situação como identificação com o ego encapsulado na pele. Com os 5 sentidos comuns, nunca poderemos perceber nada além do que acontece aqui e agora. Os eventos do nosso ambiente imediato, não podemos ver eventos que estão separados de nós por uma montanha, falando aqui do transcendente, outras formas de matéria e de vibração, ouvir conversas numa cidade remota, ou sentir a suavidade do pelo do carneiro sem tocá-lo, enfim. Isso é o pesquisador aqui, o Alan Watts, que relata. Então, os 5 sentidos, apenas ele, não percebem o transcendente. Por isso, Joana fala, é preciso fazer uma leitura interior. A gente precisa interiorizar. Eu preciso me permitir alguns minutos de um dia de 24 horas em que eu fecho os olhos no silêncio absoluto e mergulhe dentro para que eu atinja níveis alterados de consciência sem drogas ou chás psicodélicos, mas pela meditação, pela prece profunda, não é? Enfim. Alguém está com o microfone ligado aí, chiando. Nos estados de consciência incomuns, parece que essas limitações não se aplicam. Nossas fronteiras pessoais parecem dissolver-se e podemos nos identificar com outras pessoas, com grupos de pessoas ou com toda a humanidade. Podemos até sentir que nos tornamos coisas que, em geral, consideramos objetos externos a nós. Isso é uma experiência transcendente, ó, como outras pessoas, animais ou árvores. Na realidade, aqui é uma conexão, não é? Esse estado aqui, esse exemplo, a gente vê que tudo está conectado. Nós, de forma consciente, acordados, com os olhos abertos, só movimentando-nos apenas com os nossos 5 sentidos, a gente se vê separado do todo. E nós não somos separados do todo. O todo é todo. E o todo é Deus. E Deus está em tudo. Nesses estados, então, transpessoais, de conexão com o todo, podem ocorrer experiências bem nítidas e realistas, com várias formas de vida e até como processos inorgânicos, como os eventos subatômicos descritos pela. Paulo sumiu com a voz. Também estou sem voz, não estou escutando nada. Não estou escutando também. Também não. Para mim aparece Paulo mudo. Ficou Também muito não. escutando. E a imagem sumiu também. Acho que o Paulo foi jantar. E nem nos convidou. Pior que eu estou com fome. Uhum. Nada de voz. Não estou escutando. Também não tô ouvindo. Não.
dá para ouvir nada. Agora fala, fala. Ó, o Paulo mandou mensagem. Deu para escutar? Agora deu. Agora sim. Agora sim. Então vou botar a apresentação de novo. Eu acho que o fone que eu estava usando deu problema. Pode ser. Ó, a evidência mais convincente da autenticidade desses fenômenos vem do estudo das experiências de saída do corpo, ou desdobramento, durante as quais sentimos que a nossa consciência separou-se do corpo e pode viajar até eventos que ocorrem em lugares remotos e observá-los. A precisão das observações feitas nesses estados foi corroborada repetidas vezes por pesquisadores estudiosos de experiências de proximidade da morte, que há milhares de relatos hoje em dia, e que costumam envolver fenômenos de saída do corpo. Experiências profundamente positivas e libertadoras, tais como a recuperação de felizes lembranças intrauterinas, ou o sentimento de união ou de unidade com a natureza, com outras pessoas e com o divino, tem um notável impacto direto de cura. Em geral, elas nos trazem um sentido ampliado de bem-estar, uma nova perspectiva sobre dificuldades correntes e um maior sentido de propósito e de direção na vida. Essas possibilidades extraordinárias nos impelem a tratar as emergências espirituais com grande respeito e a cooperar de modo pleno na realização do seu potencial de cura e de transformação. Bem no horário. Para a próxima aula, que é quinta-feira que vem, a gente entra nos tipos, tá? De emergência espiritual e já começando também a prática, não é? Da profilaxia. Agora eu deixo aberto aí para vocês levantarem o dedo ou colocarem a mãozinha e fazerem os seus comentários. Como a gente tem pouco tempo, o legal nesse primeiro momento é se alguém ficou com dúvidas. Paulo, posso falar? Eu não achei a Pode mãozinha. falar aí, quem vai primeiro? Quem? Na verdade, assim, eu acho que dúvidas, esse é um tema muito grande que a gente tem que estudar. Nesse primeiro momento, a gente não absorve o necessário, né? Dúvidas tem imensas, né? Então, eu acho que na próxima quinta-feira, quando tu abrir os tópicos, eu acho que o nosso entendimento vai ser maior e melhor. Tá bem. Mas foi muito louco, não deu para... Pode dizer, olha, professor, isso aí é uma loucura, não entendi bulhufas de quitibiribas. Pode falar, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Não, eu achei que até serve para o autoconhecimento, para a gente dar mais atenção, porque o corpo responde de alguma maneira a algo que está por vir emocional, que a gente deixa se levar no dia a dia. O mundo está muito louco e a gente acaba absorvendo muitas coisas. Então, para o autoconhecimento, fazendo uma comparação, eu, Ana, na minha alma, espírita e mais esta matéria, é um passo gigantesco que a gente está dando a partir de hoje. E assim, ó, pessoal, resumindo, vamos pegar todo esse negócio, 30 slides e resumir, tá? Ou seja, todos aqui e toda a humanidade tem problemas psicológicos e emocionais, porque nós somos momentaneamente espíritos encapsulados, presos no escafandro material. Todos nós temos. Claro que a nossa psique profunda, enfim, está no espírito. Mas o espírito tem lá o mecanismo do inconsciente, do consciente, da sombra psicológica, enfim. O importante, a cereja do bolo desse tema é que nem tudo que eu sinto é porque eu estou ficando louco. Entenderam?
Não é porque eu estou desequilibrado, ou porque eu estou psicótico, ou esquizofrênico, ou alucinado. Não é? Porque se a gente vai no psiquiatra com algum, na grande maioria das pessoas, né, com algum desequilíbrio emocional e psicológico, tu sai de lá com um diagnóstico: depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de borderline, e todo o negócio aí, a gama de diagnósticos subjetivos, porque é assim mesmo, e tu só sai com aquilo. E isso é uma pobreza, entendeu? Isso é uma pobreza, porque além disso, opa, tem algum outro chamado ali, em que esses pesquisadores que não eram espíritas, não é? Eles lá na primeira metade do século XX ainda, por diversas pesquisas, os dois psiquiatras e psicólogos, o pai e a filha, o Stanislav e a Cristina, e no livro todos os outros médicos e cientistas que também trabalharam com eles, perceberam que não, mas se perceber que dentro desses transtornos existe também uma emergência, isso é transformador. Então aí está resumido toda a aula e a apresentação. E na próxima, como a Ana falou, a gente aprofunda, entendeu? Então vocês têm que captar, é isso. Agora eu vou mandar a apresentação, vou mandar a gravação, pode ver de novo, pode ler a apresentação, pode anotar as dúvidas lá e colocar no grupo, entenderam? Mas o bom dessa coisa é exatamente isso. Opa, todo mundo passa por isso, porque nós somos seres espirituais em evolução, momentaneamente em um corpo material. Como nós não conseguimos sozinho fazer a nossa evolução, não é? Como entes não é espirituais, como entes transcendentes, imortais, que momentaneamente e muito rapidamente estão passando novamente por uma experiência material, a misericórdia divina e o amor divino, ele é infinito. Então, esses são aqueles pontapés naquele lugar que começa com um B que eu falei. Fala, Rude. Boa noite a todos os meus irmãos aí de jornada de aprendizado, ao professor Paulo. Obrigado pela oportunidade, professor, sempre de estar aprendendo aí junto. Eu trabalho com dependência química, como o senhor bem sabe, né? E muitos acolhidos nossos chegam com essa demanda de diagnóstico de alguma doença mental associada à dependência química, né? O que torna o tratamento um pouco mais difícil, né? Teve uma palavra ali que me chamou a atenção, a crise evolutiva, né? Se tiver isso como base de um tratamento, entender que é uma oportunidade de evolução espiritual, né? Acho que já é um grande passo em rumo à cura dessa emergência espiritual, né? E principalmente nesses casos, tá? Porque, por exemplo, se a gente pega o dependente químico e o alcoólico anônimo, e eu sei disso, né? O que eles dizem é o seguinte: primeiro eles recebem um diagnóstico com um caminhão de remédio, não é? E num segundo momento é dito para eles uma coisa terrível: ó, isso que tu tem não tem cura. Não é? Tu é drogado e vai ser drogado pro resto da tua vida, ou tu vai ser alcoólatra pro resto da tua vida. O que tu pode ficar é abstinente. Apenas isso. E isso é muito pobre, né? Ou seja, poderia chegar para a pessoa: cara, isso aí é um evento que aconteceu na tua vida para transformar completamente a tua vida para melhor, para tu ter uma vida extraordinária, entendeu? É esse outro aspecto que é importantíssimo colocar, entendeu, Rudy? E que eles não têm, a maioria. Perfeito, professor. Tem algumas obras do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito da Hermance do Fawkes. Sim, conheço. Amorosidade e mediunidade, que aborda um pouco desse tema também, né? Da psicologia em relação à espiritualidade. Exatamente. Muito bom, por sinal. Um subsídio literário que agrega muito nessa nossa aula aí. Tá bem. Tá. Ninguém achou que o negócio foi louco demais e não entendeu nada. Eu já disse que pode falar, não vou ficar chateado. Eu tenho que aprender também com você.
É isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí para a gente finalizar? Não? Então tá. Então podemos terminar? Beleza. Então, pessoal, finalizamos, então, na noite de hoje, a nossa primeira aula desse curso aí de emergência espiritual. A nossa gratidão a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, não é? Aos nossos mentores, aqueles que nos acompanham, que nos guiam, que velam por nós. Muito obrigado pelo carinho, pelo amparo, pela proteção, pelo guia, não é? A gente sabe que sem a proteção espiritual, dificilmente a gente conseguiria dar 1 ou 2 passos em segurança nessa vida material. Então, somos eternamente gratos a Deus, né? Acima de tudo, porque Deus é maravilhoso, é a inteligência suprema. E que bom, né, que Ele dá essa oportunidade. Eu sempre digo para todos os meus alunos e aqueles que me conhecem há algum tempo, nossa, estar renascido no planeta Terra, tendo mais uma outra oportunidade de vida, mesmo com tudo que a gente já passou pelos perrengues, as dificuldades, os obstáculos, os traumas, é libertador e é uma experiência extraordinária. Viver, não é, e evoluir no planeta Terra é extraordinário, porque somos aí quase 30 bilhões de espíritos, são 8 e um pouquinho encarnados hoje, e é muito difícil nascer e renascer. Então a gente, por mais que tenha ali aquele tema que eu gostei muito, né, o trauma perinatal é o primeiro trauma, né, quando a gente morre momentaneamente no espírito e renasce na matéria, independente disso, viver na carne, principalmente se a gente está com o hábito e está com a intenção de aprender cada vez mais, buscar novas possibilidades para criar novas oportunidades, é muito extraordinário. Então, sejamos sempre muito gratos e somos gratos. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que os nossos mentores, com a nossa gratidão, nos guiem e velem por nós. A todos, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser, com o nosso segundo encontro. E assim que der, eu publico lá a apresentação, tá? E a aula depois eu vou ter que baixar primeiro, gravar no YouTube ali, baixar no YouTube, e a gente fica durante a semana aí, depois podem escrever ali se vocês tiverem dúvidas em algum termo, em alguma coisa, a gente vai debatendo ali, vamos criar aquele grupo de fórum, não poluir ele com mensagens ali e com bobagens, mas a gente deixa o grupo ali para servir de fórum. Beijo no coração, obrigado a todos e até a semana que vem. Gostei muito de estar com vocês. Assim, Boa noite a todos. Boa Boa noite, Paulo.